Bom dia a todos. A gente começa agora as últimas atividades da parte da manhã do terceiro Letras em Rede. E, oficialmente, eu faço também um agradecimento a todos que participaram das nossas atividades. Foi um evento muito importante para nós, para o programa de pós-graduação em letras, para o curso de graduação em letras, para a universidade. Eu acho que, de um balanço, primeiro que a gente pode fazer de positivo foi o envolvimento dos alunos de graduação, e eu preciso fazer um agradecimento muito especial à equipe de monitores que trabalharam impecavelmente ao longo desses 3 dias. E, para a gente encerrar essa parte da manhã, nós vamos ter agora a conferência do professor Nelson Vieira, da Brown University, na sequência, a quem eu aproveito para agradecer muito a honra. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Ele ficou conosco esses 3 dias aqui. Para nós é muito importante esse diálogo, essa troca com pesquisadores de fora do Brasil. Agradeço também à professora Vera Hanna, que vai fazer a apresentação do professor Nelson. Lembro a todos que, na sequência dessa conferência de encerramento, às 11 horas, nós temos a palestra com Inácio de Loyola Brandão. E, após a palestra do Inácio de Loyola Brandão, nós teremos lançamentos dos livros, de livros aqui, no saguão, ao meio-dia. E, à tarde, nós ainda temos mesas temáticas e simpósios. Obrigado pela presença de todos. Vera. Bom dia a todos. Eu acho que vocês devem estar percebendo que eu estou emocionada, estou muito honrada. Eu posso dizer realmente emocionada em apresentar a todos os presentes o professor Dr. Nelson Vieira, no encerramento do terceiro congresso, né, Letras em Rede. Emoção que remete aos meses que passei na Brown University no ano passado e do aprendizado que alcancei sob sua supervisão, né, no meu estágio pós-doutoral, e que aproveito e, em público, agradeço mais uma vez toda a sua atenção, o carinho, né, e a disposição de estar sempre presente e conversas muito boas. O professor Nelson Vieira é professor emérito do Portuguese and Brazilian Studies and Judaic Studies da Brown University, Providence, Rhode Island. Nascido em Massachusetts, Estados Unidos da América, o professor Vieira estudou no Brasil e em Portugal. Possui mestrado e doutorado pela Harvard University. Seus interesses em pesquisa e no magistério incluem literatura brasileira contemporânea, romances e contos do final do século XIX e do século XX, com ênfase especial em Machado de Assis, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Silviano Santiago, dentre outros. Dedica-se igualmente à literatura brasileira urbana, em autores como Bernardo Carvalho, Milton Ratum, Nelson de Oliveira, João Gilberto Noll e Luiz Rufato. Saliento suas investigações sobre escritores judeus brasileiros e latino-americanos, como Moacir Scliar, Clarice Lispector, Cíntia Moscovitch, Alberto Garshunov e Isaac Goldenberg. É cofundador e editor norte-americano da revista Brasil, da Brown University, a Journal of Brazilian Literature. Foi editor associado de Modern Language Studies e pertence atualmente ao quadro editorial de várias revistas, como Latin American Literary Review, a Graguatá e a Gávea Brown. O professor Vieira foi presidente da Latin American Jewish Studies Association e presidente da Northeastern Association of Brazilianists. Atualmente é pesquisador sênior do Advanced Program for Contemporary Culture da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor do Department of Graduate Studies da Brown University e diretor do Portuguese and Brazilian Studies da mesma universidade por várias décadas. 4 décadas, professor? Melhor assim. Desculpe-me. Em décadas. Isto. Suas mais recentes publicações incluem Brasil e Portugal, A Imagem Recíproca, Roads to Today's Portugal e The Promise, uma tradução de uma peça teatral do Bernardo Santarém. Dentre as incontáveis realizações alcançadas na Brown e que marcam a história daquela instituição, eu gostaria de mencionar que o professor Nelson Vieira, juntamente com um grupo de professores das áreas de inglês, português,
antropologia, história, sociologia e estudos afro-americanos, cujas pesquisas centravam-se no mundo dos portugueses falantes, uniram forças para o estabelecimento de um centro multidisciplinar, o Center for Portuguese and Brazilian Studies and Bilingual Education, no ano de 1975. Este foi, é bom dizer, o segundo centro multidisciplinar na Brown. Agradeço em nome do professor Ronaldo, que já agradeceu, mas eu reforço, né, que é o presidente da comissão organizadora do Congresso, a quem também eu parabenizo. Muito obrigada por toda a força que nos deu, né? E agora eu apresento a palestra do professor Nelson, cujo título é O Brasil no Mundo, o Mundo no Brasil, a literatura contemporânea na era digital. Onde se situa a literatura contemporânea brasileira no palco da literatura mundial? Existe uma internacionalização da literatura brasileira, além do pequeno mercado de certas obras traduzidas em diversas línguas? O que é realmente a literatura mundial? Será um cânone de títulos nacionais designados pela República das Letras, porque atingem um certo padrão literário estabelecido por alguns europeus? Então, essas são algumas das perguntas que o professor Nelson colocou no resumo, né, que nós temos no nosso caderno, e que agora eu passo a palavra. E muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito obricado, Vera, pela generosa introdução. E eu só quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui na Mackenzie. E durante a sua estadia na Brown University, eu já contei isso aos meus colegas e também diretamente à Vera, que ela foi uma das pesquisadoras que mais aproveitou da situação, não somente dos recursos da Brown, mas do diálogo entre alunos... Não está? Okay. Um pouquinho mais perto. Okay. Entre alunos e colegas. Então, para mim, foi uma experiência muito fascinante para mim. Eu aprendi muito. E então, eu também agradeço o convite. Sim? Muito obrigado. Eu também queria reconhecer, quer dizer, a professora Regina Helena Pires de Brito, a coordenadora da pós-graduação, e também professor Ronaldo de Oliveira Batista, o presidente da comissão organizadora. Ronaldo tem sido assim muito generoso comigo e, além disso, nós conhecemos já a sua eficiência e sua capacidade profissional para realmente, por todo o mundo, confortável. E então eu realmente agradeço muito. E também, last but not least, eu queria também reconhecer a professora Marisa Lajolo, que é grande amiga e colega e que também passou vários estadias na Brown, e faz algum tempo que a gente não se vê, então, para mim, é muito, muito, muito gratificante estar aqui com vocês. Obrigado. E nos Estados Unidos, Marisa é reconhecida como uma das vozes que realmente, quer dizer, promove a literatura brasileira. E ela diz para mim também que ela é grande admiradora da literatura contemporânea. E há muita gente que não declara isso. Mas, de qualquer forma, ok. Eu vou ler o meu texto, mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Quero começar com umas palavras de Nelson de Oliveira, no seu livro, edição, Geração 00, Fricções em Rede, que é de 2011. A citação é assim: sites, blogs e mini-blogs, Twitter, são ótimos veículos para a literatura, pois condensam numa só pessoa a figura do autor, do editor,
do impressor e do livreiro. Também são ótimos veículos para a divulgação da literatura, espalhando resenhas e releases. Mas essas ferramentas digitais não representam por si só uma nova linguagem literária. Isso foi em 2011. E agora seria interessante a gente perguntar se essa declaração quer dizer continua ou que há já algumas mudanças. Também eu quero citar a Janet Murray, que escreveu em 1997, da Massachusetts Institute of Technology. Ela tem o livro Hamlet on the Holodeck, Future of Narrative in Cyberspace, o futuro de narrativas no ciberespaço. E vai assim. O computador promete transformar o espectro da expressão narrativa, não suplantando o romance ou o filme, mas sim continuando o seu eterno trabalho bardo dentro de outra armação. Fim da citação. E, para terminar essas epígrafes, se você quiser, tenho uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que também está relacionado a algum dos meus temas de hoje. Cito: literatura não tem mar territorial. Bem, como outra armação ou plataforma, contribuindo para a continuação da expressão narrativa, e a todas as mídias expressivas para as artes, o computador, com sua ferramenta digital, modifica magicamente a tradicional experiência criativa no papel. Não simplesmente como um novo processo de interação, mas também como outro recurso para a produção. Isto é, escrever, por exemplo, mini-histórias espontâneas, ficção interativa, relatar simultaneamente perspectivas diversas, ou compor ciberdramas virtuais e vídeos, por exemplo, respondendo às obras clássicas. Esta produção oferece inúmeras possibilidades literárias, tanto para o leitor geral quanto para um novo público leitor, por via de blogs, sites, podcasts, Facebook, Google e outras avenidas ou programas digitais na internet. É pela rede e por outras mídias sociais que a cultura contemporânea brasileira está descobrindo outros mundos e interagindo esteticamente com a expressão da alteridade cultural. Hoje em dia, estamos vivendo uma nova ecologia da palavra e criando um discurso mais amplo com outros atores internacionais. E esta ecologia coaduna com a visão do Umberto Eco no seu livro O Futuro do Livro, em que ele denominou o século XXI a civilização da palavra, sendo o século XX a civilização da imagem. E as consequências da rede, da realidade digital da palavra para a literatura são extremamente extensivas, segundo Adam Kirsch, no seu livro de 2016, The Global Novel, Writing the World in the 21st Century, o romance global escrevendo o mundo no século XXI. E eu cito: tecnologia, cultura e economia parecem prognosticar que a união ou reconhecimento de escritores estrangeiros vai ser cada vez mais estreita, barrando um desastre civilizacional. É difícil ver como a literatura atual jamais poderia reverter a uma perspectiva paroquial ou até uma perspectiva unicamente nacional. Fim da citação. De outro modo, podemos interpretar a nossa época como uma grande expansão do uso da palavra e como um aumento na literatura e no público leitor. Porém, como bem sabemos, não necessariamente no crescimento de leitores interessados na literatura e na ficção. Nesta linha, reconhecemos que o Brasil ainda está lutando com o desafio de aumentar o número de leitores de obras ficcionais, apesar do Brasil, estatisticamente, representar uma das maiores comunidades mundiais de usuários de mídia social, a internet. Na verdade, a internet já contém espaços cibernéticos para a literatura.
Fanfiction, web novels, romance hipermídia, narrativa hipertextual, falei do booktubers, poesia cinética e HQ, que é fotonovelas de histórias em quadrinhos, que são imagem, e outras práticas literárias. Mas quanto à literatura em si, a ficção, a internet ainda parece servir mais para divulgação do que produção da literatura ficção, sobretudo o romance. Mas esta afirmação é já antiquada? Não sei, vamos ver. Há manifestações de hibridismo, o processo em que um romance offline apropria sistemas online. Por exemplo, no romance de Michel Loeb, que explora e incorpora as ramificações perigosas do e-mail em Tribunal da quinta-feira, 2016, a fim de dramatizar traumas individuais e coletivos. Com a inclusão dessas observações iniciais sobre a palavra e a literatura dentro do clima da era digital, nesta apresentação, acima de tudo, pretendo acentuar a vivência vigorosa e a significação humanista da literatura contemporânea brasileira, ficção, só vou falar da ficção, e a sua relação com outros procedimentos e mídias operando através da experiência digital, ambas como caminhos a nos ajudar a atingir perspectivas mais globais. Quer dizer, argumentaremos que existe uma intensificação de uma perspectiva mundialista no romance brasileiro contemporâneo, que, apesar de já ser notada, ainda não foi suficientemente tratada. Esta intensificação, que apesar de já ser notada, ainda não foi. Esta intensificação leva a leitora a apreciar como a ficção oferece uma lente mais abrangente sobre a condição humana e como as experiências literárias e digitais conseguem promover outras percepções que possam questionar as perspectivas de outros leitores sobre os problemas de hoje. Nisto, a literatura brasileira contemporânea fala intimamente com leitores atuais, confirmando não só a sua riqueza estética, mas sim a expressão da sua humanidade. Durante a nossa apresentação, também vamos considerar outra realidade relevante, a posição da literatura brasileira no palco literário mundial. Isto é, abordar o status e sistemas hegemônicos construídos por certas literaturas e culturas consideradas dominantes. Em ficção brasileira contemporânea, em 2009, Carl Erik Schoellhammer aludiu a uma previsão incisiva sobre a futura evolução do tema da identidade nacional na literatura brasileira contemporânea. Cito: há 15 anos, Heloísa Buarque de Holanda anunciava o encerramento do Ciclo Nacional de Literatura Brasileira, em favor de um interesse crescente pela realidade urbana e de uma perspectiva internacional globalizada que, já na década de 1980, começava a ampliar as fronteiras e permitir aos escritores tratar de questões de fronteira e de espaço, sem a camisa de força das determinações de identidade nacional. Fim da citação. Em vista desta inclinação ou impulso, juntamos a dinâmica da tecnologia e das redes sociais que contribuem para uma nova definição da globalização, muito além das já conhecidas ramificações de rede e mercados distintamente econômicos. Aqui o nosso enfoque serve para entender o impacto desta dimensão e, sobretudo, para assinalar o processo de perspectiva, que, afinal de contas, governa a nossa interpretação da experiência de vida. Ademais, temos que reconhecer, com certo espanto, a nova velocidade da percepção no universo digital. E, além disso, nas nossas vidas, a presença integral deste universo complexo e, por cima, descentralizado. Se podemos empregar o termo romance global neste contexto, percebe-se logo que algumas obras ficcionais atuais não só evocam uma perspectiva global,
sobre outros lugares e culturas distantes, mas especialmente manifestam como estes lugares são mediados por autores como Fernando Carvalho, Paloma Vidal, Tatiana Salem Levi e Joca Reynolds Teron, entre outros. Nesta linha, Adam Kirsch nos informa, cito, a vida aqui é vivida através das suas conexões profundas e frequentemente turbulentas com a vida vivida alheios. O local ganha dignidade e significância na medida em que pode ser visto como parte de um fenômeno mundial. Fim da citação. Pois, afinal de contas, o objetivo da literatura é de imaginar a natureza humana e aprender como o poder da literatura pode evocar a complexidade e diversidade do mundo e da condição humana. Antes de ilustrar outras características desta inclinação na ficção e de descrever como o romance contemporâneo brasileiro está florescendo na era digital, gostaria de referir a um belíssimo e perspicaz ensaio escrito, mas ainda inédito, da escritora contemporânea paulistana Beatriz Brachet, apresentado no início deste mês na minha universidade, Brown University. O título, ela apresentou em inglês, mas eu vou traduzir o título. A necessidade da ficção no Brasil de hoje, ou como lutar contra fascistas sem se tornar um deles. O enfoque do ensaio da Beatriz Brachet se assenta na importância da ficção para leitores dos nossos dias, especialmente aqueles frustrados com a perigosa situação sociopolítica. Simultaneamente, Beatriz Brachet chama a nossa atenção para os valores linguísticos e literários da ficção em geral e a contemporânea, levando em conta o papel desta literatura na cena atual, ou, em outras palavras, o que a ficção pode iluminar para a leitora de hoje, no Brasil e em outros países. Numa das secções desse ensaio, intitulado Literatura no Mundo, a Beatriz Brachet diz, ou comenta, cito, o que a ficção faz, quando realmente faz algo, é de criar um mundo dentro do qual nós entramos desarmados, porque sabemos que é algo inventado. Naquele mundo pode-se ficar solitário e sem medo de enfrentar naturezas diferentes, modos diferentes de ser e estar no mundo. Ficção não propõe narrativa alternativa. O seu poder está no desfazer do mito de naturalidade, que invariavelmente é construída para aderir ao que já existe. Situação. Através da verossimilhança, a ficção tem o potencial de denaturalizar os muitos discursos prevalentes e ameaçadores nas nossas vidas cotidianas. Como diz Beatriz, cito, a ficção nos permite sentir como se fôssemos pessoas diferentes de nós mesmos e que, assim, poderia agenciar uma mudança no modo pelo qual percebemos a realidade. Fim da citação. Esta potencialidade de dimensionar perspectivas e de enxergar e a perceber lucidamente outros sistemas bastante diferentes, incita leitores a forjar uma autonomia individual para poder reconhecer e desconstruir forças como autoritarismo, fascismo, chauvinismo, que frequentemente se enraizam insidiosamente no cerne de diversas culturas. E não é preciso fazer alusão ao meu país e o que acontece no Brasil também. Não vou ser político. Ao falar de outras perspectivas, inclusive as surgindo da internet, é também importante respeitar a emergência de novos narradores, de todas as classes sociais, lidando com a palavra, mas, além do mais, respeitando estas vozes enquanto comunicam dentro e fora das suas fronteiras econômicas,
locais, regionais e nacionais. Este fenômeno Babel, narrativista, digital e quase ubíquo, acima de tudo, se realiza através da tremenda permissão do acesso, segundo Jeremy Rifkin, no seu livro A Era do Acesso. Para os nossos fins neste congresso, isto se traduz na experiência da conectividade. E, por extensão, suscita o que imaginamos. Pode promover uma consciência global, uma sensação ou perspectiva de mundanismo. Eu gosto de usar a palavra em inglês worldliness, que é usado também por Hannah Arendt. Pois o mundo está ao nosso alcance, com um clique, e por isso estamos sempre viajando à procura de um novo encontro e reencontro, quase simultâneo com outros indivíduos, outros povos e outros modos de pensar e agir, inclusive novas experiências de pertencer. Eu conheço isso pessoalmente muito bem com o Brasil. Nesta vivência atual da época digital, precisa-se saber como lidar com um político ou estrangeiro diferente, que em muitos casos já não é mais tão estrangeiro, como Silviano Santiago nos informa no seu famoso ensaio Apesar de Dependente, Universal. Esta cada vez mais intensa aventura ontológica e mundialista, por um lado, frequentemente perturba as nossas crenças e os nossos pontos de vista, individuais e sociais. Mas, por outro lado, pode nos conduzir a repensar a humanidade numa escala mais planetária e a entreter as possibilidades de outras literaturas serem igualmente compreensivas. Esta é uma das vantagens e características da suposta literatura mundial, Weltliteratur. Relacionada a esta visão da consciência global ou mundanismo, surge uma das mais perspicazes observações do escritor alemão Goethe, a denotar as possíveis interrelações entre literaturas, isto é, comparando literaturas. Goethe operava, com a convicção singular que nenhuma pessoa conhece profundamente a sua própria língua se apenas a conhece, isto é, sem conhecer outras línguas e culturas. Além disto, Goethe acreditava ser relevante criar uma programação de leitura de diversas literaturas, para que o ser humano pudesse desfrutar da sua própria história e da sua condição civil. Nesta linha, todas as literaturas poderiam ser vistas como potencialmente interrelacionadas através de estudos recíprocos e do processo da tradução. E, deste modo, poderiam estimular o engajamento com culturas e mundos além de somente representar um mundo singular e essencialista. Ao promover o estudo de literaturas em diálogo, a literatura comparada, o professor Benjamin Abdallah Jr. Defende a ideia de um comunitarianismo cultural, dada a realidade planetária de múltiplas culturas, fronteiras e janelas culturais. Este comunitarianismo pode ser também entendido como uma espécie de fraternidade globalizada. Então, como podemos imaginar a participação de diversas literaturas neste comunitarianismo cultural, considerando as possibilidades da plataforma digital? Agora, pretendo não chegar a uma resposta definitiva, mas tentar invigorar esta linha de pensamento sobre o mundo e a literatura na era digital com mais uma observação de Goethe e com o propósito de ilustrar a incisiva e inerente inter-relação estética e intertextual entre a literatura, cultura brasileira e a Weltliteratur, ligada ao meu título, O Brasil no Mundo, o Mundo no Brasil. A minha seguinte ilustração não reconhece os tradicionais parâmetros de crítica de gênero e tempo literários e não respeita certos códigos de análise acadêmica.
serve deliberadamente para demonstrar os paralelos sensíveis e simbólicos nos modos diferentes de evocar uma perspectiva mundial. Aqui vai a afirmação de Goethe, de um ensaio seu. Cito: todo mundo vasto, sendo vasto como ele é, sempre e apenas representa uma pátria mais vasta. Fim da citação. A referida interrelação entre diversas literaturas e culturas promulgada por Goethe se ecoa paralela, atemporal e transnacionalmente nestes famosos versos drummondianos. Cito: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. De poema de 7 faces. A consciência do mundo implícita na arte e cultura brasileira e a germânica comunica para nós que a literatura brasileira comunica sensivelmente com outras culturas numa escala ou rede global. Com estas citações, não estamos categorizando nem estamos inserindo uma hierarquia entre as duas literaturas. Estamos simplesmente mostrando o acesso veloz a ideologias, culturas semelhantes, mas diferentes. Quer dizer, a literatura brasileira merece o seu devido lugar no palco chamado a literatura mundial. Admito o meu exemplo ser bastante óbvio se estamos enfatizando somente o tema da universalidade. Porém, o que realmente desejo comunicar aqui é mais o elemento de eco, do paralelo de perspectivas mais ou menos correspondentes, de escopo mundial e da noção de rede, network e circulação, de literaturas intrinsecamente valiosas se manifestando analogicamente, assim evitando a rota perniciosa de centro e periferia, defendida por pesquisadores como Pascal Casanova e Franco Moretti. O foco no global na era digital é ainda mais justificado se pensamos nas seguintes palavras de Adam Kirsch, do Global Novel, quando o crítico alude ao que ele chama romance global ou obra transnacional contemporânea, como um veículo, cito, que interpreta a humanidade ao nível da espécie, para que os seus problemas e previsões possam ser tratados na escala do mundo inteiro. Ou a descrever um modo de ser ou estilo de vida familiar a povos de diversos lugares, enfatizando o fenômeno intercambiável de vidas urbanas ou destacando a importância de diferenças e a dificuldade de comunicação no cruzamento de fronteiras interiores e exteriores. Desta forma, o romance lida com tradicionais marcadores culturais, como aparência e comportamento, ou com evasivas intuições cósmicas que transcendem lugar geográfico. As intuições cósmicas de Goethe e Drummond exemplificam a perspectiva do mundanismo em que o local e o global de cada um se interrelacionam. Para explorar o conceito de perspectiva por outro ângulo, a da alteridade, podemos recorrer à palavra do filósofo Hans Georg Gadamer, no seu livro Truth and Method, Verdade e Método, de 1960. Cito: reconhecer o próprio no estrangeiro, sentir-se em casa nele, é o movimento fundamental do espírito cujo ser somente consiste em regressar a si, mesmo através do outro. Fim da citação. Ao valorizar o caminho psicológico da alteridade, Gadamer faz-nos lembrar de outro pensador, Gilles Deleuze, que no seu livro Différence et Répétition declara, cito: não é o ego, mas sim o outro, como estrutura, que faz a percepção possível. Assim, apoiando o nosso enfoque sobre perspectivas mais abrangentes. A abordagem sobre consciência e perspectiva, num foco mais amplificado, nos obriga a olhar mais de perto a América Latina e, sobretudo, o Brasil, como polos culturais exercendo a sua própria visão da
globalidade na era digital. Esta declaração nos incita a perguntar, e isso está no, quer dizer, no programa, mas vou repetir, e a Vera também mencionou, e a pergunta é onde se localiza o centro do universo? E outra, existe uma consciência global? O que é realmente a literatura mundial? Será um cânone de títulos nacionais designados pela República das Letras, Pascal Casanova, porque atingem um certo padrão literário estabelecido por alguns europeus? Seria como David Damrosch explica em What is World Literature, que oferece a seguinte definição: a literatura mundial não é um cânone infinito ou inalcançável de obras, mas sim um modo de circulação e de leitura. Enquanto concordamos com a definição de Damrosch, talvez possamos adicionar que, em vez de serem objetos de prestígio, seria mais significativo apreciar obras e romances como sujeitos dialogando através de conexões humanas, como e além da entidade, com e além da entidade nacional. Em seguida, seria razoável aprofundar o que significa ser humano num mundo globalizado. Isto é, como é que nos pensamos uns dos outros em casa e no exterior. Com a ótica da transnacionalização, da globalização e da circulação, a literatura mundial, ou romance global contemporâneo, consegue fugir das atitudes ou limites restritos do local. Por isso, assinalamos obras brasileiras contemporâneas que fazem conexões literárias com o mundo em geral, negociando as suas ligações de conectividade dentro da perspectiva local e global. Durante a experiência narrativista. No seu livro Beyond Bolaño, The Global Latin American Novel, além do Bolaño, que é o ficcionalista, o romance latino-americano global. O professor de literatura latino-americana, Héctor Hoyos, com H, sugere uma nova consciência do mundo em sua totalidade. Isto é, o sentido de uma visão da globalidade como, cito, uma compreensão da representação literária de uma consciência amplificada do mundo de interconexões. Finalização. Porém, não esquecendo da desigual realidade geográfica e histórica, isto é, da existência de uma globalidade assimétrica, Hoyos também entende esta fricção em termos culturais entre espaço nacional e global. Por isso, Hoyos propõe que a América Latina e o Brasil, cito, deveriam efetivamente se transformar num polo que reoriente o campo do transnacional, em vez de se deixar de ser representados meramente como locais subsidiários, dependentes e submissos aos mecanismos e fluxos literários de centros metropolitanos. Fim da citação. Para sustentar o seu argumento, Hoyos alude aos inerentes recursos ricos das literaturas do Brasil e da América Latina, hispânica, como a sua grande tradição de negociar particularismo com universalismo, como já tinha nos indicado Antônio Cândido, e o específico com o geral. Tudo isto dentro de transações complexas entre territórios nacionais, regionais e globais. Quer dizer que Hoyos defende a proposta que romances latino-americanos e brasileiros pós 1989, ele usa aquela data a partir da queda do Muro de Berlim, oferecem introvisões valiosas sobre globalização, porque articulam as suas visões do mundo, levando em conta as suas próprias experiências históricas, turbulentas, crises e mudanças. Hoyos também acredita que estes romances podem se ressituar culturalmente no palco mundial, isto é, perante um conjunto mais amplo de leitores potenciais.
ao pensar em polos e polaridade, a Guerra Fria do passado entre a Rússia e os Estados Unidos, hoje em dia se complica, complifica. Agora, porque onde se situam hoje a China nesse palco, a Coreia do Norte ou do Sul, a ascensão da multipolaridade sociopolítica da nova ordem global muda as nossas percepções sobre como vemos um mundo inseguro e movediço. E então, como vamos conceber os posicionamentos maleáveis e internacionais destas literaturas e suas culturas na possibilidade de se redirecionarem? Como vão ser apreciadas as literaturas da Suécia e da Coreia do Sul com o sucesso das suas traduções? Este descentramento mundial e literário já coaduna bastante bem com o universo descentralizado da internet. Ao recordar o argumento de Kirsch sobre a capacidade da ficção poder revelar humanidade a si mesma, faz com que dou aplausos a Hector Hoyos e a sua aplicação da metáfora do Aleph, de Jorge Luís Borges, dirigida a obras que exercem um efeito sobre como vemos o mundo e, então, como interpretamos a flexível e instável ordem mundial e como certas obras abrigam significados e significâncias sociopolíticas além dos seus imediatos contextos geográficos. No conto de Borges, o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, representa, cito, um dos pontos no espaço que contém todos os pontos. E no conto é elaborado ainda mais como, cito, o lugar onde, sem mistura ou confusão, todos os lugares do mundo, vistos por todos os ângulos, coexistem. Fim da citação. Aqui, Hoyos está empregando esta metáfora para evocar uma infinidade de pontos de vista e, simultaneamente, está apropriando de Borges a ideia do portenho e a sua literatura se situarem ao par dos grandes monumentos de cultura ocidental e global. Justamente como Hoyos imagina o Aleph de Borges, a questionar onde fica o centro do universo, o Aleph pode ser interpretado metaforicamente como desafio ao prestígio despropositado, assimétrico e injusto de princípios hegemônicos de aclamação internacional conferidos indubitavelmente a certas literaturas e culturas consideradas dominantes. Neste contexto, Hoyos reconhece que os polos literários do mundo e de América Latina podem suscitar uma mútua e rica polinização transversal. Fim da citação. Para desafiar ainda mais a conotação de hegemonia como reconhecimento internacional ou global, reservado para uma elite literária, Hoyos aponta como merecidos parceiros latino-americanos para atuar no palco literário mundial os seguintes autores contemporâneos: Djamila Eltiz, César Aira, Chico Buarque, Fernando Vallejo, etc. Hoyos sugere este elenco autoral como se os seus romances fossem Alephs. E para a cena brasileira, podemos adicionar um elenco cosmopolita como Bernardo Carvalho, Luís Rufato, João Gilberto Noll, Verônica Stiga, Tatiana Salem Levi, Paloma Vidal, Carola Saavedra, Daniel Galera, Michel Laub e outros. Estamos interpretando os romances desses escritores como obras semi-libertas dos seus pontos de origem, mas também abertas a uma possível comunidade de leitores, dispostos a cultivar uma imaginação mais dimensionada. No entanto, esta globalização de um maior número de leitores tem que enfrentar outra questão alarmante. E aqui vai, não digo uma negativa, mas uma coisa para
fazer a gente realmente pensar. Enfrentar outra consequência alarmante ligada à existência assimétrica de fluxos culturais hegemônicos, esta vez o resultado promovido pelo mercado da tradução para o inglês ou para outra língua, como o francês. Ser traduzido representa reconhecimento mais prestigioso e, obviamente, é um dos alvos de escritores brasileiros. Porém, este objetivo, o sonho de renome internacional, tem os seus riscos, porque no exterior as suas obras não vão ser lidas na sua língua original. Este é o alto custo de fazer parte do processo de literatura mundial. Como é que a tradução afeta a literatura de consciência global? A era digital, com sua velocidade, promove ainda mais a ascensão de obras de tradução. Eu sou tradutor, não estou contra a tradução. Não temos tempo aqui para explorar esta realidade mais a fundo, mas basta lembrarmos da existência de Google Translate, que já demonstra a tradução, não necessariamente a literária, fazendo parte do nosso cotidiano, como uma espécie de mercadoria ou comodidade. A crítica e ficcionalista japonesa Minai Mizumura, no seu estudo instigante e controverso, A Queda de Linguagem na Era do Inglês, de 2017, também acentua a relação assimétrica da hegemonia literária fincada na dicotomia entre o global e o local, e entre o universal e o particular, no ambiente da tradução. Minai Mizumura tem um lindo romance escrito em inglês, A True Novel, um romance real. E esse true em inglês, quer dizer, tem muitos significados. Eu cito o que ela diz. Preparem-se. Aqueles que residem somente na temporalidade universal do inglês podem fazer com que as suas vozes sejam ouvidas pelo mundo. Mas aqueles que simultaneamente residem nas temporalidades do universal e do particular, ler o português aqui, talvez possam ouvir vozes de outro lado, mas eles não conseguem ser ouvidos através das suas próprias línguas. Romances publicados em inglês estão cada vez mais dominando o mundo e somente podem continuar a aumentar. O inglês já não pertence a este ou aquele grupo de pessoas, mas a todos que desejam usá-lo. O inglês já não significa uma língua nacional, e textos escritos em inglês já não significam unicamente literatura nacional. Fim da citação. Apesar desta advertência sobre a tradução ser perturbadora, esta realidade é ainda mais intensificada pela globalização econômica e cultural. Porém, não representa uma razão para não escrever ficção em português, especialmente quando a indústria editorial brasileira cresce cada ano, e apesar de crises econômicas, etc., e o grande número de autores contemporâneos são publicados. Então, repensar a cena contemporânea não para resolver a questão da tradução, mas para entender melhor esta inclinação para uma perspectiva mundial no romance brasileiro neste novo século. Desde que já mencionamos alguns dos autores que cultivam este impulso na sua prosa, gostaria de terminar esta apresentação com um exemplo pertinente à nossa temática. O romance brasileiro Opsianis Viata, por Verônica Stiger, de 2013. Uma espécie de literatura de viagem no início da década dos anos 30, da Varsóvia até ao porto de Hamburgo por trem e depois a bordo de um transatlântico alemão partindo da Europa com destino ao Amazonas, este romance projeta definitivamente um olhar cosmopolita, internacional, sobre o passado e, simultaneamente, dialoga metonimicamente com esta perspectiva na cena contemporânea. A maior parte do enredo se passa no navio,
desterrado no mar, ou em lugar nenhum, com passageiros de diversas etnias. Com este elenco variado, o romance não desenvolve nenhuma ideologia sobre uma crise de identidade nacional. Entre os passageiros viaja o turista Bop, alusão caricata ao modernista Raoul Bop. O personagem Bop, um viajante compulsivo, é um brasileiro vibrante, espalhafatoso, de um bom coração, mas às vezes incômodo como pessoa, porque insiste a se intrometer nas vidas dos outros, ou na vida do silencioso Opalka, o polaco que ele conhece no trem, na viagem da Varsóvia. Sendo um dos narradores, Opalka, o polaco, reservado e contido, não é turista porque viaja à Amazônia justamente para visitar o seu filho desconhecido. Ele não sabia que ele tinha este filho. E gravemente doente, Natanael, que o leitor conhece somente através das suas comoventes cartas ao pai. O romance dribla com vários pontos de vista intercalados por um narrador onisciente. A sombra da Segunda Guerra Mundial paira sobre a civilização, enquanto Bop e os outros passageiros burgueses, excêntricos, despreocupados e livres, preferem viajar, dançar e se divertir, seguindo sem rumo uma vida louca, caracterizada por cenas carnavalescas, escabrosas, alegres e até violentas, sem se importarem aparentemente com consequências morais e éticas. Este espírito bon vivant é metaforizado por uma cena em que todos acabam cantando uma famosa música norte-americana. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Ao pensar sobre o seu filho, a vida não é um sonho para Opalka. E, além do mais, como observador frio, sabe que a sua personalidade contrasta com os outros passageiros, sobretudo o Bop. É a experiência com o mundo a bordo que provoca no Opalka a descoberta muito, mas muito gradual de emoções reprimidas e perspectivas novas. Selecionamos o romance Opsianis Viata porque, inerentemente, em conteúdo e forma, exuda uma visão extensa sobre a vida, personificada pelos turistas e a tripulação de diversas culturas. Durante a viagem, o leitor acompanha a mudança muito lenta em Opalka. Quanto à forma, o título em polonês para um livro escrito em português já transmite um elemento transnacional, sobretudo quando o leitor dá conta que este título é uma tradução do italiano do livro de Marco Polo, Il Milione. Com um breve olhar para a forma narrativa, estamos também referindo à estrutura técnica de recorte e colagem empregada pelos meios e sistemas de comunicação de duas épocas distintas, a do primeiro modernismo brasileiro, internacional, e de reclames e telégrafos, e a nossa contemporaneidade digital, com o apagar e colar, colorir manifestado pelo Photoshop e hipertexto. Quer dizer, através de amostras de mídia dos anos 30, a narração faz o leitor contemporâneo pensar nos avanços da mídia de hoje. Televisão, vídeo, telefone, anúncios em neon e, claro, a internet. Verônica Stiga executa esta evocação com uma colagem mista e gráfica de diversos materiais internacionais dos anos 30. Cartazes, anúncios, diário, fotografia, cartápios em alemão, cartas, letras de música, poesia, cinema internacional e outros meios de comunicação. Deste modo, Verônica Stiga demonstra como as vidas dos passageiros e as nossas vidas, todas são atravessadas por diferentes, mas mais avançados hoje, meios de comunicação, tingidos por múltiplos estilos e culturas. Em outras palavras, o livro da Verônica Stiga, numa plataforma mundial, tematiza
entre outros assuntos, a imersão humana em redes de comunicação, através de fragmentos, recortes, colagens, pastices, reclames, com os quais o leitor contemporâneo possa identificar, dada a sua vivência cotidiana na World Wide Web. Neste romance, Verónica Stega agencia uma descrição transnacional do mundo, uma que se torna literariamente mais internacional no fim do livro, com o componente deveres, uma longa bibliografia de obras por escritores, filósofos, artistas, amigos, membros da família dela, historiadores de uma miríade de culturas, servindo como fontes de inspiração para o romance, que fecha com um momento tocante, intercultural, afirmando a necessidade de perceber e enxergar a importância da vida pelo viés do outro. Regressar a si mesmo através do outro, como diz Gadamer. Quando Opalka escreve no caderninho que Bob lhe deu de presente, quando ele começa a escrever as suas memórias, com um possível título, Opsianis Viata, em polonês, a descrição do mundo, Opalka risca as palavras e substitui, por incrível que pareça, Bob como título, confirmando não somente a sua gratidão pelo carinho prestado a ele por Bob, mas revelando como a experiência com o fanfarrão e o afetuoso Bob resultou na sua verdadeira e inesquecível viagem sentimental. Como conclusão final, desejo, de novo, apropriar palavras da Beatriz Brachet, que nos informa que, cito, escrevemos e lemos ficção para entender a natureza humana, não para mudá-la. Na era da globalização e conectividades digitais, Beatriz Brachet sublinha, e cito, outra característica da ficção está no exercício da autonomia do leitor, a sua independência para sentir e pensar, autonomia no sentido de liberdade, no sentido de compreender o mundo e de se tornar capaz de imaginar outras possibilidades para o mundo de uma maneira sincera e plena e sem assistência de alguém na situação. Então, proponho, para terminar, que a ficção brasileira contemporânea nutre e fortalece as nossas individualidades como leitores, sobretudo com a sua capacidade de ampliar as nossas perspectivas e os nossos horizontes culturais e emocionais, assim nos ajudando a entender as diversas maneiras de ver o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. Obrigado. Nelson, muitíssimo obrigada. Eu acredito que muitos daqui, ou quase todos, estejam emocionados com a sua fala hoje, né? De ver a literatura brasileira, né, por outros olhos estrangeiros. E é a literatura que fala de nós, fala de todos, fala desse cidadão global, cidadão do mundo, né? E cruzando, como você cruzou, né, com os estudos culturais, a interculturalidade, a língua, né, de como é vista a língua, o inglês como língua franca ou não. Eu só posso dizer muitíssimo obrigada pela sua brilhante palestra a respeito da nossa literatura, da literatura brasileira, também como literatura mundial. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado.